Programa Felicidade. Oferecimento Farmagil. Segurança para você e seu médico. Editora e produtora Inspire. Recursos para inspirar sua vida. Imagine Beauty Studio. Um lugar para realçar ainda mais a sua beleza. No Vale Sul Shopping. Está no ar Felicidade, oferecimento Vic Pane, Farmagil e Imagine Beauty Studio. Um oferecimento também da sua Rádio Cidade AM 1120, da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos e da produtora e editora Inspire. Que prazer estarmos juntos novamente em mais um programa. Espero que esta 1 hora de programação seja uma inspiração para a sua vida. E como sempre, começamos o nosso programa com uma reflexão, palavras da Bíblia. E hoje, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 6, versículo de número 35, assim está escrito: Disse Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Palavras do Senhor Jesus. Vivemos numa sociedade em que temos muitas escolhas, temos muitas diversidades, mas 2 coisas são essenciais cada dia para nós: a água e o pão. E Jesus, para se aproximar do nosso cotidiano, ele disse então, eu sou o pão da vida. Quer dizer, eu sou o alimento básico e essencial para você. Eu sou a água da vida, eu mato a sua sede. Então, que nesta manhã de sábado, nesse final de semana, mais do que nunca, você abra o seu coração e receba com alegria estas palavras de Jesus, que foram ditas lá na Galileia há 2000 anos atrás e que ecoam para os nossos corações nos dias de hoje. Tão forte, tão claro. Jesus é o pão da vida. Quem dele come nunca mais terá fome espiritual. Jesus é a água da vida. Aquele que dele bebe nunca mais terá sede. Receba esta palavra com grande amor e carinho de toda a nossa produção para você nesta manhã de sábado. E também, durante todo o nosso programa de hoje, sempre tem um convidado especial para abençoar a sua vida. E hoje tenho aqui o empresário Vanderlei Gabriel. Olá, Vanderlei, tudo bem? Tudo bem, pastor. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, é um privilégio e uma honra, estar aqui, participar de todo esse projeto, ser entrevistado pelo Senhor, um homem que eu honro muito, que eu respeito muito. Obrigado. Muito obrigado por vir. E você vai ver o link que vamos fazer da palavra de Jesus sobre o pão da humanidade, o pão da vida e o nosso pão de cada dia, como Jesus também orou, o pão nosso de cada dia. Você pode ver ali, nós temos uma cesta belíssima de pães e o empresário Vanderlei Gabriel é do setor. Então nós vamos conversar sobre o pão, o nosso pão do dia a dia e uma aplicação disso na nossa vida espiritual também. Felicidade traz para você hoje palavras com o ministro Gustavo Fernandes. Sabores da cidade, a dica do chefe Marco Antônio, hoje é risoto de fúngia. Negócio fechado com Brás Luiz, Mercadão das Polpas. Link da cidade com Alexandre Soledade, o que aconteceu de mais importante nessa semana. E a agenda semanal com Bruna Marcondes. Esse será o nosso programa de hoje, aniversário de São José dos Campos, 27 de julho de 2013. São José completa 246 anos. Parabéns para essa linda e grande cidade. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos com o nosso programa com todos esses quadros para inspirar a sua vida e a entrevista com o empresário Vanderlei Gabriel, hoje falando sobre o pão nosso de cada dia. Então vamos ao intervalo e voltamos na sequência. Vic Pane Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vic Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães.
São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga sua família e conheça a Vicky Pane. Vicky Pane, um sonho de pão. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Olá, estamos de volta. Você está assistindo Felicidade. A felicidade está no ar. Hoje é aniversário de São José dos Campos, 246 anos da nossa cidade completa, e nós temos um presente para você, joseense, e você aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, que também fica feliz com São José dos Campos. Nós vamos assistir agora, Vanderlei, uma regravação do hino de São José através da orquestra da Primeira Igreja Batista de São José dos Campos. Então, esse é um presente para a nossa cidade no dia do seu aniversário. Então, a nossa equipe foi lá conferir a apresentação da orquestra. Centenária, das mãos de Anchieta.
Parabéns ao maestro Marcos por essa belíssima apresentação exclusiva e inédita para o aniversário de São José dos Campos e também aqui em primeira mão no seu programa Felicidade. Então, que seja hoje um dia muito especial, essa belíssima gravação da nossa Orquestra PIB com a regência de Marcos Sanches para homenagear São José dos Campos no dia do seu aniversário. Vanderlei, o pão nosso de cada dia. Estou vendo aí você com uma cesta belíssima, todos esses pães produzidos pela Vic Pane. Fala um pouquinho para nós do pão, Vanderlei. Como é que o pão chegou até nós e faz parte do nosso dia a dia? Pão, ele é um dos alimentos mais antigos do mundo. Conta a história de que o pão nasceu assim, né, humanamente dizendo, por um acaso. Macetou-se uma quantidade de trigo sobre uma pedra, deu-se uma chuva, molhou aquele trigo macetado e depois veio o sol, ali aquele pão naturalmente se fermentou e se formou um pão, né? E depois foi se desenvolvendo, assim que o pão chegou na humanidade, conta a história. E pão é uma coisa muito especial, eu observo, né, todas as rodinhas sociais, começou assim, juntou uma rodinha, começou um bate-papo informal, sem mais nem menos entra a história de pão. Alguém fala, eu compro pão em tal lugar, eu compro pão em tal lugar. Mas o pão de lá, nossa, o pão de lá é muito bom. Então, o pão ele está sempre presente na boca das pessoas. De uma forma literalmente ou simplesmente através da comunicação. Aqui no Brasil, certamente veio através dos portugueses. Veio. Os portugueses são os tradicionais, né, na produção de pães. Como nosso país foi colonizado por portugueses, também veio através deles, né, o produto pão. Nós podemos observar que há muita tradição ainda no Brasil de padaria nas mãos dos portugueses, ainda com aquele hábito de caneta atrás da orelha. Ainda encontramos isso em São Paulo, ainda, né? Nossa região menos, mas em São Paulo isso ainda existe em muitas padarias. E aí, como você falou, o Brasil recebeu através dos portugueses, só que aí o Brasil continua recebendo os seus imigrantes. Aí também vieram muitos outros trazendo a sua tradição. Veio o árabe, veio E de onde vem a ideia do pão francês, que é feito por portugueses, mas que tem o nome de francês, a baguete? A baguete, ela não tem o nome de pão francês. Ele teve nome de bengala, de baguete, né? Conforme a região, ele tem um nome diferenciado. O pão francês em si é uma coisa mais moderna. Porque eu me lembro até quando eu era criança, né, não tinha o pão francês, tinha só as bengalas. E depois foram se passando. Era grande, assim, né? Era grande, pesava em média de meio quilo uma bengala, né? E ainda nós recebíamos na porta de casa, era colocado dentro de um saquinho de pano, colocava em cima dos muros, isso lá atrás, né? Eu sou década de 60, 70. Eu também sou desse tempo. Eu sou de 59, eu sou da década de 50 ainda, né? Eles chamavam pão de sal. Pão de sal. E eram as bengalas. E deixava em cima dos muros com uma garrafinha de leite de vidro, né? E aí, com o tempo, isso foi se perdendo, começou a vir roubo, começaram a tirar esses pães da casa das pessoas, então as padarias acabaram com esse trabalho. E hoje nós já podemos ver que isso está sendo resgatado novamente. Mas não era pão francês, era bengala. E aí, conforme as famílias foram reduzindo, também foi reduzindo o tamanho dos pães. E aí se criou o pão francês. Que a característica desse pão de sal chamado pão francês, ele vem da França. A França é um país muito rico no desenvolvimento desse pão tipo francês, ou na baguete, ou no próprio pão pequeno. Certo. E você, como é que você entrou no negócio de pães? Meu pai foi padeiro. Ele contava as histórias de quando ele trabalhava na padaria, depois ele se tornou um industriário, né? Trabalhou quando se aposentou, o último emprego dele foi numa montadora de carro aqui do Vale Paraíba mesmo, a General Motors, e ele contava as histórias. Então isso foi entrando, sem eu perceber, foi entrando na minha mente, no meu coração, e eu tive depois um irmão mais novo foi trabalhar numa padaria, nós ainda éramos jovens ainda, e essas coisas foram tomando gosto. E eu fui trabalhar numa empresa de representação farmacêutica e logo que eu comecei a trabalhar, fui aprendendo muito sobre marketing nessa empresa. E com esse aprendizado, eu fui entendendo que eu poderia desenvolver um trabalho para mim mesmo num negócio próprio. E eu comecei a idealizar a possibilidade de ter um negócio próprio.
E então comecei a pensar, que negócio próprio eu poderia ter? Comecei a pesquisar no mercado, entrar nos estabelecimentos e tomar conhecimento. Como eu trabalhava no ramo farmacêutico, eu fui primeiramente olhar farmácias. Cheguei a olhar para algumas farmácias, depois fui aprender um pouco sobre laticínios, casas na época tinha uma empresa em Taubaté chamava Desfran, né, que vendia frangos. Eu fui conhecer esses tipos de comércio. E aí eu comecei a entrar em padaria. Quando eu comecei a entrar em padaria, eu comecei a tomar mais gosto e ver o pão. Aí, sem eu perceber, foi resgatado aquelas conversas que eu tinha com meu pai, que tinha sido padeiro. Ele contava de como eram as situações dele em padaria, como que ele fazia pão. E aí eu comecei a decidir, nesse momento, que negócio eu teria. Certo. Então eu resolvi comprar uma padaria. Foi em 1989, em novembro de 1989, quando eu comprei a primeira padaria. Olha só, e aí nós vamos, no outro bloco, conversar um pouquinho sobre a transformação dessa padaria tradicional, que ele comprou em 1989, para essa boutique de pães que ele tem hoje. O Vanderlei, ele tem 53 anos de idade, ele é casado, tem 3, como ele diz, lindas filhas, fruto de um lindo casamento. Ele é empresário nesse setor e agora, então, ele tem esta grife, que é a Vick Pane, que inclusive está no processo agora também de franquias da rede Vick Pane, pães especializados. Hoje, em Taubaté, onde nasceu, você tem quantas lojas? Hoje nós estamos inaugurando dia 8 de agosto, agora a 6ª loja em Taubaté. Ok. E de Taubaté para o Vale e para o mundo através da rede Vick Pane. Nós vamos então agora ao intervalo. Logo depois do intervalo, o quadro Palavras com Gustavo Fernandes e a gente volta para essa conversa tão deliciosa. Você não tem noção do cheiro que está nesse estúdio aqui. Eu estou tendo que segurar aquela cesta ali porque a produção que está aí no backstage está querendo avançar nos pães ali da Vick Pane. Mas depois, no final, a gente dá uns pãezinhos para eles, né? Sim. Mas você que está nos assistindo aí, você vai precisar procurar uma loja Vick Pane em Taubaté para que você participe e experimente do que você está vendo, que são esses pães especializados. A gente volta na sequência. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Madre Teresa de Calcutá. Em algum momento da sua vida, você já se viu em meio a uma discussão somente pelo fato de alguém te confrontar? Seja essa pessoa um amigo, um colega, alguém que passa certo tempo com você. Confrontação é algo difícil, né? É algo que mexe com a gente, ainda mais se for feito por alguém da nossa própria casa. Por que será que nossa paciência é tão escassa quando se trata de pessoas de dentro da nossa própria casa? É tão sem noção assim? Ou você poderia mudar muita coisa, mudando primeiramente as suas atitudes, mudando primeiramente a forma como você enxerga a sua família. Jesus nos ensina que devemos analisar cada um a si mesmo. Reconheça, todos nós um dia fazemos coisas estúpidas. Todos nós passamos por aquele dia daqueles. Eu confesso que não é fácil reconhecer. Sozinho isso se torna ainda mais difícil. Mas creia que Deus ele pode agir em sua vida através de pessoas. Seja ela um amigo, um pastor, um líder. Entenda que não é um sinal de fraqueza você reconhecer que precisa de ajuda. Isso demonstra apenas sabedoria da sua parte. Sua família precisa de você. Então não desista nunca. Haja com sabedoria, paciência e humildade. Deixe que Deus trate todas essas coisas no seu coração. Comprometa-se apenas em fazer a sua parte. E lembre-se sempre, foi o próprio Deus que escolheu você para fazer parte da sua família. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Mateus 7:3.
Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Vicpani Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vicpani traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vicpani. Vicpani, um sonho de pão. cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Você está assistindo Felicidade nesse sábado, 27 de julho, aniversário de São José dos Campos. Nosso programa, toda semana, aqui pela Band Vale, de 8 às 9 da manhã, um novo programa para inspirar a sua vida. Você pode curtir a nossa página no Facebook, a nossa fanpage e também nos seguir pelo Twitter. E no Facebook você tem acesso a todos os programas Felicidades anteriores que já gravamos e estão disponibilizados para você. Então, por favor, nos ajude compartilhando o nosso programa para todos os seus parentes, amigos e colegas na rede mundial de computadores. Vanderlei, e aí falando no bloco anterior, você adquiriu a sua primeira padaria em 89 e aí ela era uma padaria tradicional. Correto. Quando que você percebeu que o estilo de vender o pão de forma tradicional estava caminhando para uma estagnação e aí você teve uma nova visão? Aconteceu muito assim, foi uma identificação minha mesmo com o produto. Eu, por exemplo, nunca tive muitas afinidades com confeitaria, com padaria diversificada, que é uma tendência muito hoje no segmento de panificação, né? As padarias servindo caldos, né? Refeições. Mas eu sempre tive muita identidade com o pão, sempre me identifiquei muito com o produto pão. E quando eu iniciei nos cursos pelo Brasil todo, fora do Brasil, na América do Sul, para a Europa algumas vezes, tudo, onde eu ia, eu só ia atrás de pão, eu só tomava conhecimento de pão. Então, naturalmente, o negócio foi se moldando de acordo com aquilo que estava no meu coração, que era o produto pão. E aí, naturalmente, eu fui conduzindo o negócio, eu fui remodelando o negócio padaria tradicional para o conceito que é hoje, que é uma casa de pães, que é uma loja que só vende pães. Certo. Passa para a gente aí, pode puxar aqui, puxa com tudo, pode, que eu quero mostrar a vocês alguns pães aqui e você me falar a diferença. Então nós temos esse aqui tradicional, que é a baguete, né?
Esse aqui é o antigo pão de sal. Aí já tem inovação. Esse aqui é com gergelim. gergelim. É bem procurado hoje? Bastante procurado. São sementes, né, que elas trazem benefícios para o intestino, né, devido aos óleos que contém nela. E esse aqui? Esse é queijo parmesão. Também bem procurado. Agrega mais sabor. Certo. Esse aqui é o tradicional pãozinho nosso de cada dia. Hoje é o mais vendido? É o mais vendido. Ele tem um nome, chama Supervic. Por que ele chama Supervic, pastor? A receita original de pão francês é uma receita relativamente pobre em termos de nutrientes. E nós criamos uma receita própria e um processo diferenciado que faz com que esse produto tenha uma fermentação muito mais longa e ele não tem o gosto de fermento no pão, porque ele acaba tendo uma fermentação natural. E aí nós, como diferenciamos a receita, demos o nome dele de Supervic. Então, quem for a uma boutique de pães da Vic Pane, até o seu básico pão francês, ou lá no Rio Grande do Sul, chama-se cacetinho. Ele não é aquele pão comum, ele é o Supervic. Ele não é um simples pão francês, ele é Supervic. Ok, que joia. Fala mais para mim, quais são os outros pães que nós temos aqui? Um pão que é muito especial, foi desenvolvido em Portugal, eu mesmo fui para lá, fiz curso e adaptei ele para as nossas matérias-primas, para as nossas condições, tanto de equipamentos quanto climáticas, né? É esse pão aqui, que nós chamamos de Vic Leve. Ele é 0% de adição de açúcar e 0% de adição de gordura. E ele tem também, na versão com semente de linhaça, ele é rico em farinha de centeio, o Vic Leve número 1, e o Vic Leve, na segunda versão, ele é rico em farinha de centeio e também semente de linhaça, que traz benefícios para o intestino. E o consumo aqui no Brasil está aceitando bem? Está crescendo? Ele não é comum no Brasil, ele é comum nas nossas lojas, né? Então ele não tem em outros lugares, né? Porque nós aqui desenvolvemos esse produto. É original da Vic Pane. Aqui no Brasil é original da Vic Pane. Outros aqui? Aí nós temos também esse pão, que ele é um mini pão redondo, né, que é um italianinho, nós chamamos de italianinho. É a massa também derivada da massa de sal, da massa do Supervic, com o gergelim. Semente de gergelim, tem ele no corte de roseta, com parmesão. Ok. E esse aqui, olha, tá bonito. Esse é um pão de ervas finas. Nós temos também a linha de pães saborizados, né? Essa linha temperada, tem tomate seco. Deve ser bom demais. Tem de ervas finas. Vou experimentar aqui para vocês. Mas isso aqui, gente, só encontra na Vic Pane. Delicioso. Dá até para fazer na ceia. Esse doce, tem algum doce aí? Tem. Nós temos aqui o pão doce, né? Essa é uma mini bisnaguinha doce. E tem o Vic Doce também, que é ele um pouco maior. Até a oportunidade de poder falar, né? Normalmente, pão doce ele tem um consumo menor. Porque o pão doce tradicional, ele costuma dar muita azia, né? Dá uma queimação no esôfago devido ao excesso de fermento que é obrigado a ter nele, porque é um pão com muito açúcar. Então, por ele ter muito açúcar, o fermento não consegue dar volume nele, então, normalmente o padeiro coloca muito fermento. E nós desenvolvemos uma fermentação natural nele, que ele não dá azia. Olha, mais uma novidade Vic Pane. Esse aqui? Esse pão de tomate, pão de cenoura. Pão de cenoura. E esse aqui? O formato dele é bem tradicional, né? Esse pão é um pão tradicional, ele tem um formato... É aquele que eles falam pão de padre? Pão do padre, exatamente. Aqui no caso é pão do pastor, porque não tem padre aqui, tem pastor. Mas lá na padaria pode chamar de pão de padre. Aqui eu não trouxe todos os tipos, até porque não caberia na cesta, né? Quantos diferentes tipos de pães tem hoje na Vic Pane, na boutique? São 49 tipos de pães, são quase 50. Uau, 50 tipos diferentes de pães. Essa é uma padaria que você vai realmente encontrar pães, porque hoje em dia, como você falou, vende tudo e só tem um tipo de pão. Normalmente. Ok. Gente, coisa linda. Então nós vamos agora ao intervalo. Hoje o nosso quadro Sabores da Cidade vai ficar quase redundante, porque o chefe aqui hoje é o Vanderlei. Mas eu vou dar uma cancha aí e nós vamos ao nosso quadro Sabores da Cidade com o chefe Marco Antônio. Ele também vai ficar de água na boca. Olá,
Eu sou o chefe Marco Antônio, estamos novamente aqui no quadro Sabores da Cidade. E a receita que eu separei para vocês hoje é uma receita de um risoto de fungo seco. O que é o fungo seco? O fungo seco, ele é um tipo de um cogumelo, né? É uma espécie de um cogumelo que ele é desidratado, né? Para manter ali durante bastante tempo, né? A gente poder conservá-lo, e ele é comercializado assim, desidratado. Então, para a gente fazer esse risoto, eu vou primeiro ensinar vocês a hidratar esse fungo seco e depois a gente vai fazer passo a passo o nosso risoto. Para a gente fazer essa receita, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 50 gramas de manteiga, meia cebola bem picadinha, 200 gramas de arroz arbóreo, 50 ml de vinho branco seco, 50 gramas de fungo seco, 100 gramas de parmesão ralado, um dente de alho amassado. A primeira etapa é nós pegarmos o nosso fungo seco. Você pode observar que ele é bem seco, ele está totalmente desidratado, né? Normalmente ele vem bem cortadinho assim em pedaços e ele vem bem desidratado. Então a gente tem que hidratá-lo e ao mesmo tempo a gente vai proceder à limpeza. Por quê? Porque normalmente ele vem com terra. Então você vai fazer o seguinte: você vai colocar numa tigela o fungo seco, aí você vai colocar água quente, você vai cobri-lo totalmente com água quente e a gente vai aguardar aí pelo menos uns 20 minutos para que ele fique totalmente hidratado. A gente vai aproveitar essa água do fungo para fazer o nosso risoto, tomando cuidado para que os sedimentos que vão ficar lá no fundo não misturem, né, com essa água, com esse caldo, né, que a gente vai utilizar. Então eu vou deixar aqui uns 20 minutos hidratando para a gente proceder com o nosso risoto. Prontinho, nosso fungo agora já está hidratado, né? O caldo dele também eu já separei a água, né? Como eu vou fazer um risoto de fungo, o ideal é o quê? É eu dar uma trabalhada nesse fungo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um pouco de manteiga e aí eu vou colocar um pouco de alho. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma puxada, né? Eu vou dar uma refogada nesse fungo. Para quê? Para que ele fique mais saboroso na hora de eu agregá-lo ao risoto. Então aqui o alho está frito. Agora eu vou acrescentar o fungo e vou dar uma leve fritada aqui nele, né? Assim ele vai ficar mais saboroso, vai extrair, né? Sempre quando a gente cozinha alguma coisa, a gente extrai os sabores do alimento. Uma leve fritada. Agora eu vou proceder o processo normal do risoto, né? Agora eu volto aqui a manteiga, vou colocar a cebola, vou colocar o arroz agora. E aí é sempre bom envolver bem o arroz na gordura, né, que a gente está utilizando, que no caso é a manteiga. E aí já começar a colocar o caldo. Antes do caldo a gente vai colocar o vinho branco. De pouco em pouco eu vou colocando o nosso caldo, né? Agora eu vou proceder assim, eu vou colocar um pouquinho e vou mexendo, né? E aí vai fazendo um atrito e vai formando, vai soltando o amido. Então eu vou procedendo aqui, essa etapa vai demorar em torno de 15 minutos, colocando o caldo, mexendo, colocando o caldo, mexendo. Nosso arroz aqui precisa mais ou menos uns 5 minutos ainda de cocção. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora o nosso fungo nele. E é bom a gente dar uma cozida nele também. Então aqui você já pode colocar sal e um pouco de pimenta do reino. Então ele está aqui quase no ponto de servir. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo, né? E aí eu vou colocar a manteiga. Importante que a manteiga nessa etapa esteja fria, tá bom? E o parmesão.
E aqui eu vou mexer. Vou envolver bem o risoto na manteiga e no parmesão. Então agora eu vou montar o risoto aqui no prato. Você pode colocar um pouquinho de parmesão em cima. E aí está pronto o nosso risoto de fungo seco. Espero que você faça essa receita na sua casa. Aprecie essa delícia, né, que os nossos irmãos italianos trouxeram para o Brasil. E bom apetite e até a próxima, pessoal! Vicky Pani Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vicky Pani traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vicky Pani. Vicky Pani, um sonho de pão. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Muito obrigado por continuar assistindo. Felicidade neste sábado, 27 de julho, aniversário de São José dos Campos. Lembrando a você que o nosso programa Felicidade, ele também tem a sua revista Felicidade, toda semana, uma revista nova para você. A única revista na região metropolitana no Vale do Paraíba. Dessa semana passada, o parto normal. Quanto mais natural, melhor. Nós vamos tratar desse assunto aqui brevemente no nosso programa Felicidade. Essa semana nasceu o bebê real, de parto normal, da princesa lá na Inglaterra. Você também tem Felicidade na rádio, Rádio Cidade, todas as manhãs de segunda a sexta, com Fabrício Corrêa, às 9h30 da manhã, e o nosso programa aqui toda semana para você. Vanderlei, eu sei que você é cristão e eu queria saber se tem uma influência, alguma relação. Você viu que eu abri o programa hoje lembrando a palavra de Jesus em João capítulo 6:35, que ele é o pão da vida. O que isso diz para você na relação do seu trabalho e desta coisa linda que é entregar o pão de cada dia para as pessoas? Tem muito a ver com o que eu faço, tem muito a ver comigo, né? Eu tive muitas dificuldades, como todo empresário passa por dificuldades. Eu tive muitas dificuldades em momentos da minha vida de quase desistir. Por mim, naturalmente, eu teria desistido de seguir nesse caminho com padarias, com produção de pães. E foi Deus que me sustentou para que eu permanecesse
Eu estava ainda há pouco até conversando com os meninos aqui no estúdio, que Deus foi tão especial para mim que Ele foi me dando informações da importância de eu persistir no negócio padaria. Ele foi colocando para mim a importância do pão, divulgar essa importância do pão, porque o próprio pão ele é consumido em todas as camadas sociais, ele é hábito alimentar do brasileiro, ele é hábito alimentar em muitos países, ele é consumido por todos os países, é o alimento mais antigo do mundo, e o que Deus trouxe de mais importante para mim, o pão é tão importante que o próprio Jesus Cristo comparou ele com o seu próprio corpo. Então, pensando nessas coisas assim, e eu naquele momento frágil, com muitas dificuldades lá atrás, quando eu pensei em desistir, foram as informações que Deus foi me dando para que eu perseverasse nesse negócio. Então, ele tem muito a ver. Hoje, ele é uma missão para mim. Perseverar nesse negócio de pão se tornou uma missão, é um objetivo de vida para mim. E a sua família está com você nisso? Completamente. Eu dou graças a Deus por isso, né? Num momento muito crítico da minha vida, que eu não tinha forças mais, onde Deus estava me sustentando, a minha esposa foi fundamental. Assim, eu convidei ela para um momento de muita fragilidade, de dar as mãos para mim, para que nós continuássemos, pior de todas as situações que nós poderíamos viver, eu faria pão em casa e ela me ajudaria a vender esses pães de porta em porta. E ela, naquele momento assim, muito crítico da minha vida, ela falou: meu bem, eu estou com você. Que ali foi uma palavra assim que me deu ânimo, porque eu não estava sozinho naquela, sabendo que Deus estava comigo, mas naturalmente eu precisava de uma companheira, uma pessoa do meu lado. Então, a minha esposa veio fortemente do meu lado. E aí os tempos passaram depois disso já quase 13 anos, quando o Senhor já me converteu. As minhas filhas hoje participam comigo, a minha filha mais velha, Naila, ela gerencia a fábrica, está fazendo o 5º ano de engenharia de produção para conduzir a empresa na parte de produção. A filha do meio já está no 2º ano de engenharia de alimentos. Então eu começo a ver que eu consegui transmitir esse amor pelo negócio dentro da minha casa, que as minhas filhas tomam gosto. Falta a mais nova, a Yasmin, que está com 17 anos, o ano que vem vai para a faculdade, já está em fase de escolher também. Alguém precisa fazer administração agora para economia, cuidar. Né? Alguma coisa economia, assim, né? Porque o negócio vai crescer. Que bom, Vanderlei, que coisa linda. Um abraço para a sua esposa, suas meninas. E em Taubaté, qual é o endereço principal? São 6 endereços, mas fala aí pelo menos o endereço da principal loja, talvez a primeira, né? A primeira loja, hoje nós temos a loja de fábrica que fica no bairro da Gurilândia, que ela é agregada à indústria, à fábrica, né? E onde tudo começou foi na Avenida Desembargador, que é a primeira loja Vicpani. A recém-inaugurada fica na Rodoviária Velha. E aqui vai inaugurar agora, dia 8, fica no bairro da Estiva. E daqui a 50 dias aproximadamente nós iremos inaugurar aqui em São José dos Campos, na rua Sebastião Rúmio 118. Olha aí, gente, pessoal de São José, mais um presente para o aniversário de São José dos Campos. Então, rua Sebastião Rúmio 318. 118, no coração de São José dos Campos, no centro. E aí você pode então entrar, tem um endereço eletrônico para que o pessoal possa acessar todos os endereços das lojas da Vicpani em Taubaté e São José? Tem. É www.vicpani.com.br. Joia. Então vou estar lá na inauguração, hein? Conferindo o primeiro pão que vai sair do forno da Vicpani em São José dos Campos. Combinado? Por favor, vai ser um presente a presença do senhor. Joia. Vamos ao negócio fechado e a gente volta para o nosso encerramento aqui com essa entrevista saborosa, falando sobre pão, sobre família, sobre vida, sobre negócio, esse dia especial do aniversário de São José dos Campos. Vamos ao intervalo e voltamos com o negócio fechado e a gente se vê na sequência. Sou proprietário do Mercadão das Polpas, né? E também a empresa em São José dos Campos e Caçapava. Somos conhecidos muito, né, pelo nosso açaí, pela fabricação do nosso açaí. Mas temos uma linha de produto bem extensa. Trabalhamos com salgados congelados, polpas de frutas em geral. Trabalhamos também com sucos de refresqueira. Enfim, é uma gama bem extensa de produtos na área de congelado e resfriados. Começamos dentro de uma pequena lanchonete dentro da cidade de São José dos Campos, onde que eu passava com meus filhos, compramos essa lanchonete, meus filhos começaram a trabalhar lá dentro
Eu vi que era muito pequenininho e aquilo lá estava muito pequeno e não ia se desenvolver. E eu via os fornecedores oferecendo produtos para nós, justamente o açaí, polpas congeladas, salgados congelados, enfim. Eu falei assim, eu poderia ser um desses distribuidores. Tivemos muitos problemas na logística, nós tivemos problemas junto aos órgãos públicos, mas também nós tivemos o benefício, né, fiscais futuramente, nós tivemos a ajuda de alguns colegas parceiros e a gente começou a desenvolver melhor e crescer cada vez mais o nosso negócio. Hoje o grande investimento se faz para uma empresa para dar certo. Hoje você tem que valorizar, profissionalizar seus funcionários, que hoje eu nem chamo aqui de funcionários, chamo de colaboradores, né? Isso é um dos grandes investimentos que se faz para uma empresa dar certo, né? É foco naquilo que faz, com profissionalismo, com dedicação, com determinação. E a outra é em cima dos maquinários. Nós tivemos aí assim, um grande investimento em maquinários, foram vários maquinários assim, de top de linha, que eu procurei isso em vários segmentos para colocar dentro do açaí, que é uma novidade, né? Então teve que fazer algumas adaptações, algumas fábricas fizeram essas adaptações para o processamento do açaí. Então é maquinário e funcionário. Hoje eu posso dizer que eu sou paizão deles, né? Qualquer tipo de problema que eles têm, seja eles da ordem profissional, seja da ordem pessoal, né? Que eu trago muitos colaboradores daqui da própria região, né? Daqui do bairro, e todos eles vêm assim de famílias humildes. E sempre tem alguns problemas pessoais, né? E a gente tenta, dentro da experiência, né? Dentro do que a gente pode dar de orientação a eles, né? O melhor, né? Todo tipo de orientação. Então eu sou paizão de todos aqui dentro. E tenho também meus filhos que contribuem muito com isso, né? Porque se não fosse eles, eu só não conseguiria fazer tudo isso que foi feito até hoje. A gente pretende, né, dar sequência, né? Não agora só a minha gestão aqui na terra, mas sim como dos filhos, dos netos, dar sequência a esse trabalho que foi feito. Foi uma sementinha plantada e eles estão trabalhando a semente, os frutos sairão futuramente. E com certeza estão aí meus filhos, meus netos, que vão dar continuidade a esse trabalho todo. Olha, as dificuldades são inúmeras, né? São inúmeras dificuldades. Todo momento você tem uma dificuldade, de toda forma possível. Isso eu me espelho em assim, grandes profissionais, em outras áreas, que eu vejo assim, as dificuldades que eles tiveram e como eles conseguiram passar por cima dessas dificuldades. É muita fé, muita dedicação, muita determinação, foco, né? Não desistir jamais, não desistir, não pode. Obstáculos sempre você vai ter, aí você tem que superar esses obstáculos. A fé é tudo, né? Ela move tudo, a fé ela move, a fé ela faz com que você acorde, né, com novos pensamentos, novas ideias. É tudo. O que eu posso dizer assim, sem a fé você não consegue nada. Vic Pani Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vic Pani traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vic Pani. Vic Pani, um sonho de pão.
Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Chegamos ao último bloco do seu programa Felicidade, daqui de São José para toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Vanderlei, muito obrigado pela entrevista, Obrigado, que Deus o pastor. abençoe, Amém. sucesso e que essa rede cresça por todo o Brasil, para a glória de Deus. Amém. Obrigado, pastor. Um abraço Obrigado a toda a produção. Tá joia. Um abraço, obrigado à sua família também pelo seu apoio e que a gente possa ouvir muito falar desses lindos pães. Que bom. Obrigado. Joia. Alexandre Soledade, link da cidade, que foi notícia nesta semana que o Papa visitou o Brasil, o Papa Francisco, e tantas coisas aconteceram na nossa nação. O link cidade da sua Rádio Cidade AM 1120. Olá, Carlito, um abraço para você, um abraço para os amigos do Felicidade. Esse Felicidade que fala, como você destacou, da visita do Papa Francisco ao Brasil. Aliás, visita que vai até amanhã, domingo, mas nesta semana uma movimentação bastante interessante para todos nós aqui da região do Vale do Paraíba. O Papa Francisco, que esteve em São José dos Campos pela manhã, veio de avião, desceu no aeroporto de São José dos Campos e de helicóptero seguiu até a Basílica de Aparecida. E o grande destaque da visita do Papa Francisco, chefe da Igreja Católica, à região do Vale do Paraíba, foi exatamente o que dizem os principais sites de notícia da nossa região. A presença do Papa e, acima de tudo, o tom evangelístico que o Papa trouxe para a nossa região, mostrando para os jovens que eles precisam construir um país e um mundo mais justo, solidário e fraterno a partir de suas posturas mais simples. E Francisco também pediu que a juventude seja encorajada e considerada um motor potente para a igreja e também para a sociedade, mostrando que cada vez mais acredita nos jovens e faz dos jovens o mote principal do renascimento, não só de uma igreja, mas acima de tudo de uma sociedade mais justa. O jovem hoje é bombardeado, e a gente sabe disso, Carlito e amigos do Felicidade, com tantas e tantas coisas ruins que acaba se encalacrando numa casca e que, a partir dessa casca, o jovem acaba se transformando numa ostra da sociedade, ou seja, não consegue mais se comunicar como deveria. E a gente sabe que o jovem
sabe se comunicar. O Papa que está no Brasil participando da Jornada Mundial da Juventude. E outro assunto importante para este sábado, estamos iniciando um sábado de aniversário. É um aniversário de 246 anos de São José dos Campos. A São José dos 246 anos, dos 246 campos, dos 246 povos, das 246 indústrias, isso num número relativo, claro, mas a São José de todo o Vale do Paraíba. Alguns narradores, locutores mais antigos diziam sempre que é a São José que mais cresce no Vale do Paraíba. Então fica aqui os nossos parabéns, os parabéns do programa Felicidade, neste programa especial do aniversário de São José dos Campos, que mostra a importância da cidade, a pujança de São José dos Campos, não só no cenário Vale Paraibano, mas acima de tudo no cenário estadual e no cenário brasileiro também. Uma das cidades que mais importa, uma das cidades que mais traz rendimentos para o Brasil, uma das cidades que tem um crescimento sempre muito importante. Então que São José dos Campos, nesses 246 anos que estão sendo completados, já comece a fazer uma expectativa de vida para os próximos 246 anos. Ou, mais precisamente, para o que será São José dos Campos nos próximos 10 anos. Eu acredito na cidade. E você, morador de São José, também acredita? Um grande abraço, Carlito, e sábado que vem estaremos de volta com mais um link aqui direto dos estúdios da Rádio Cidade AM no nosso Felicidade. Obrigado, Alexandre Soledade. Agora é com você, Bruna Marcondes, a agenda desta próxima semana, que vai rolar hoje, sábado, amanhã, domingo e nesta próxima semana. É com você. Obrigada, pastor Carlito. Para comemorar o aniversário de São José dos Campos, a Companhia Diadema realizará um espetáculo neste domingo. Anseio veio para deixar os 246 anos da cidade ainda mais bonito. O espetáculo será apresentado às 20 horas no Teatro Municipal de São José dos Campos. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados com 1 hora de antecedência na bilheteria do teatro. Essa é uma realização da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos. Hoje, a partir das 17 horas, acontece o encerramento da 4ª edição do Festival de Teatro Estudantil em São José dos Campos. O evento é uma realização da Companhia de Teatro Balaio das Artes, com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Após a premiação, acontece a apresentação dos espetáculos de comédia circense A Sombra e Kung Fu Clowns, no Teatro da Ilor Varela, no Espaço Cultural Flávio Craveiro. Maiores informações você encontra no site da Fundação. Neste fim de semana e no próximo, a Estância Turística de Campos do Jordão receberá a 45ª edição da Festa da Cerejeira em Flor. Além da típica e deliciosa culinária japonesa, a festa conta ainda com diversas atrações musicais e danças típicas. Os ingressos são de R$ 5,00 e crianças até 10 anos não pagam. Para maiores informações, acesse o site que aparece para você. E não perca o nosso próximo encontro do Negócio Fechado, a partir das 20 horas no Espaço Café Inspire do Campo e Colina, da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Até mais! Enfim, chegou ao final do nosso programa Sol de hoje. Semana que vem, aqui nessa mesma emissora, às 8 horas da manhã, você tem um novo programa Felicidade para você. Afinal de contas, a felicidade está no ar. Fique com Jesus, que os melhores anos da sua vida com Ele ainda estejam por vir. Ele é Senhor e Salvador de todos nós. Ele é o pão da vida que mata a nossa fome espiritual. Um abraço e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Se você puder estar conosco amanhã na PIB em São José dos Campos, no Campus Colina, às 8, às 10, às 5, às 7. Você pode entrar no nosso website pibnet.com.br e ficar por dentro de toda a nossa programação amanhã, neste domingo. Que Deus o abençoe. Fique na paz.